Olá, venho falar para vocês nesse vídeo sobre a casa comum na atualidade, a partir do documento Laudato Si do Papa Francisco. Esse será o último vídeo relativo ao documento, mas lembrando que ainda teremos mais um vídeo deste curso que será de uma temática que vai além do documento Laudato Si, mas que está relacionada à encíclica e muitíssimo importante. Mais à frente eu vou falar para vocês um pouco mais sobre que temática será essa. Eu vou lançar nesse vídeo para vocês algumas motivações para que, a partir dos aspectos vistos ao longo dessas semanas, a Laudato Si seja expandida na minha vida e na sua vida. Vamos ver algumas propostas simples que podem tornar as relações comigo mesmo, com o meu próximo, com o meio ambiente e com Deus, de fato, ordenadas. Meu nome é Thomas, sou formado em Ciência da Computação, sou professor, trabalho com desenvolvimento de software e hoje estarei aqui com vocês para essa conversa sobre a Laudato Si. Antes de entrarmos nos aspectos da Casa Comum na atualidade, de forma breve eu queria percorrer alguns pontos importantes que foram vistos nos vídeos anteriores. O Papa Francisco começa nos convidando a refletir em como as rápidas e constantes mudanças da humanidade e no planeta, que muitas vezes não estão orientadas para o bem comum, se contrasta com toda a lentidão natural da evolução biológica. E como isso está relacionado com a poluição e, consequentemente, com as mudanças climáticas, que já são sentidas por todos nós, porque o clima é um bem comum. O Papa nos alerta sobre a finitude dos recursos naturais, por exemplo, a água, e convida a tomar consciência dos desperdícios de água e de comida. A comida que é desperdiçada é como se fosse roubada da mesa do pobre. E a partir disso, o documento nos convida a ter um olhar de fé sobre todas as realidades. Eu acredito que toda pessoa de fé, ao olhar para a criação, se recorda da narração do livro do Gênesis. Deus viu que era bom. E ao criar o homem e a mulher, ele vai além. Deus contemplou a obra e viu que era muito bom. O documento nos apresenta um modelo belo de um homem que, como diz São Boaventura, voltara de alguma forma ao estado de inocência. Este é São Francisco de Assis. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas obras. Depois, o documento apresenta um modelo perfeito do olhar sobre a criação. Jesus. Jesus é o modelo perfeito porque Jesus vivia em plena harmonia com a criação. Lembra o que nos diz o Evangelho de Mateus? Quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? De Jesus, a quem a criação obedece, nós vamos para a ciência e tecnologia, que pode até achar que tem um poder sobre a criação, mas na verdade não tem. Isso se dá principalmente porque o homem do nosso tempo não tem sido educado para o reto uso do poder. Porque o imenso crescimento tecnológico não foi acompanhado por um desenvolvimento do ser humano quanto à responsabilidade, os valores, a consciência. O Papa nos diz ainda que é justo que nos alegremos com os progressos e nos entusiasmemos à vista das amplas possibilidades que abrem a estas novidades incessantes. Porque a ciência e a tecnologia são um produto estupendo da criatividade humana que Deus nos deu. A tecnologia deu remédio a inúmeros males que afligiam e limitavam o ser humano. Por exemplo, estamos confinados devido a uma pandemia e a ciência busca meios de descobrir uma vacina para essa doença. A tecnologia e a ciência, se bem orientada, pode produzir coisas realmente valiosas para melhorar a qualidade de vida do ser humano. Quando eu penso nessas relações da ciência, tecnologia e do ser humano, eu me recordo de uma história contada por um médico austríaco, que foi inclusive citado em um dos vídeos do curso, o Viktor Frankl. Dentro de uma experiência que ele viveu num campo de concentração, ele nos diz o seguinte: o homem é o ser que inventou as câmaras de gás, mas também é o mesmo que entra nelas ereto com oração nos lábios. Digo isso para que você renove a esperança, mas lembre sempre que tudo deve ser a partir do pressuposto que o homem deve fazer reto uso do poder. Tudo está interligado, nos diz o Papa. Na busca por soluções para a crise, ele propõe o conceito de ecologia integral, que inclui claramente as dimensões humanas e sociais, como a cultura dos povos. A partir disso, propõe algumas linhas de orientação e ação, diálogo sobre política ambiental internacional e local, a transparência nos processos decisórios, por exemplo, ouvir as diversas partes envolvidas em um projeto ou empreendimento que tem um impacto ambiental. E finalizando esse percurso,
pelos últimos vídeos da Laudato Si, chegamos à temática da espiritualidade e educação. No âmbito da espiritualidade, o Papa nos convida a relembrar um antigo ensinamento bíblico: quanto menos, tanto mais. E complementa que a espiritualidade cristã propõe um crescimento na sobriedade e uma capacidade de se alegrar com o pouco. É um regresso à simplicidade que nos permite parar para saborear as pequenas coisas. Agora falaremos sobre a casa comum na atualidade. O documento Laudato Si deve gerar em nós indagações. Devemos nos perguntar como podemos viver essa proposta que o Papa nos faz. O próprio documento propõe algumas ações concretas. Por exemplo, no ponto 221, a educação na responsabilidade ambiental pode incentivar vários comportamentos que têm incidência direta e importante no cuidado pelo meio ambiente, tais como evitar o uso de plástico e papel, reduzir o consumo de água, separar o lixo, cozinhar apenas aquilo que se vai comer, partilhar o mesmo veículo com algumas pessoas, plantar uma árvore, apagar as luzes desnecessárias. Então, eu vou falar um pouco sobre alguns desses pontos, mas eu quero que isso seja uma reflexão pessoal. Eu não vou dar diretrizes ou recomendações. Tudo vai partir da reflexão pessoal. Olhando a sua realidade, você faz o que é possível fazer. Mas lembrando que o Papa nos convida a um novo início e a mudança de hábitos exige em nós sacrifício. Primeiro ponto, evitar o uso de plástico e papel. Convido você a fazer a seguinte reflexão. Vá na sua geladeira ou no seu armário de mantimentos, para e percebe que temos quase a mesma proporção de embalagens plásticas e de comida. Praticamente tudo que consumimos está em embalagem plástica. Por exemplo, o iogurte que tomamos no café da manhã em 5 minutos está em um pote plástico. Você já parou para pensar quanto tempo levará para ele se decompor? Eu me lembro de um post no Twitter que eu vi alguns anos atrás de um canadense que encontrou um pote de iogurte na praia e no pote dizia assim: marca X, o iogurte oficial dos Jogos Olímpicos de 1976, ou seja, mais de 40 anos depois. Se estima que um copo plástico, por exemplo, passe mais de 200 anos para se decompor. Vou apresentar para vocês um dado simples elaborado por uma organização de cuidados com o meio ambiente que apontam o uso de plástico como bastante preocupante. Eles estimam que anualmente 8 milhões de toneladas de plástico entram nos nossos oceanos. Quem nunca foi a uma praia e encontrou garrafas plásticas e diversos outros tipos de lixo? Em alguns lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, já existem algumas iniciativas de mercados sem sacolas plásticas, que usam sacolas sustentáveis ou embalagens feitas de material reciclado. Outra iniciativa bem recente no Brasil, mas que também já existe, é a venda feita a granel. Nada de embalagens. Segundo ponto, reduzir o consumo de água. Precisamos compreender que os nossos recursos naturais são limitados e que alguns estudos já assinalam o risco de sofrer uma aguda escassez dentro de poucas décadas, se não forem tomadas medidas urgentes, hoje. Pensa comigo, será que realmente eu e você fazemos uso racional desse recurso? Ponto 3. O desperdício de comida. Lembra daquela cultura da fartura que foi falada anteriormente nesse curso? Esse é um fator que muitas vezes leva ao desperdício. No Brasil se estima que mais de 20 milhões de toneladas de alimento sejam desperdiçadas por ano. A Laudato Si nos convida a uma transformação do desperdício à capacidade da partilha. Ponto 4. Separar o lixo. Por que eu devo separar o lixo? O processo de reciclagem que é feito com o lixo que é separado reduz o impacto sobre o meio ambiente, diminui as retiradas de matéria-prima da natureza e gera economia de água e energia, e reduz a disposição inadequada de lixo. E é uma fonte de renda para muitos irmãos. Pensa sempre no seguinte: o que é lixo para mim pode ser uma forma de sustento para alguém. Quinto ponto, o uso de tecnologias. Recentemente eu acompanhei a apresentação de um projeto relacionado à internet das coisas de alguns pesquisadores aqui do Nordeste do Brasil. Eles desenvolveram uma caixinha feita numa impressora 3D que continha uma placa elétrica de baixo custo e alguns sensores. E fizeram um experimento para posteriormente aplicar em toda uma universidade. O experimento era focado no consumo baixo de energia, na economia de energia. Essa placa ela tinha sensores de presença, sensores de temperatura e outros sensores. E todas as vezes que era identificado que a temperatura de uma sala de aula estava num nível satisfatório, a potência do ar-condicionado ela era estabilizada.
E quando os sensores identificavam que não havia mais ninguém na sala, todas as luzes da sala eram apagadas e o ar-condicionado era desligado. Nesse experimento inicial, feito em algumas salas de aulas de um bloco da universidade, já se constatava uma redução expressa no consumo de energia no primeiro mês. Um outro exemplo, há mais ou menos um ano atrás, eu orientei alguns alunos numa iniciativa bem interessante. A instituição em que eu dava aula, ela uma vez por semana recebia uma feira de produtos orgânicos. E pensando nisso, os próprios alunos me chamaram para desenvolver um aplicativo, uma plataforma que pudesse vincular os produtores de produtos orgânicos com as pessoas que têm interesse em consumir os produtos orgânicos. Sexto ponto, formas de consumo. Vamos refletir. Olhando para o seu quarto, para a sua casa, será que realmente eu e você precisamos de tudo isso que temos? Ainda sobre o consumo. Você já parou para pensar nos valores das empresas dos produtos que você consome? Por exemplo, há empresas nacionais e internacionais que fazem uso de trabalho escravo. Você já pensou em priorizar o seu consumo no mercado local? A hora é essa. Não pense que esses esforços são incapazes de mudar o mundo. Quero deixar uma motivação para vocês a partir das palavras do Papa Francisco. Que tipo de mundo queremos deixar para aqueles que nos sucedem? As crianças que estão crescendo. Pense nisso. Gostou desse conteúdo? Então já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Você vai ficar informado sobre os próximos vídeos. Também já peço que você que não viu os vídeos anteriores, que os assista. Eles estão organizados numa playlist aqui no canal do YouTube da Comunidade Nova Berite. São 6 blocos de vídeos que compreendem cada um dos capítulos da Laudato Si. Um conteúdo de formação super importante, principalmente no tempo de hoje. Convido você a assistir esse vídeo não por um motivo qualquer, mas porque esse vídeo e esse curso é um convite do próprio Papa, que nos diz: quero dirigir-me a cada pessoa que habita neste planeta. Então, todos nós somos convidados a conhecer e nos aprofundar na Laudato Si. Para finalizar esse vídeo, quero deixar um recado importante. É que a nossa jornada da Laudato Si ela não termina por aqui. Na verdade, ela deve ser ampliada na nossa vida cotidiana. Essa proposta do Papa Francisco e da Igreja precisa encontrar um lugar na minha vida e na sua vida. Combinado? E para começarmos a ampliar o nosso horizonte, no próximo vídeo veremos sobre uma temática muito importante: a economia de Francisco. Uma nova forma de economia a partir da visão de São Francisco de Assis. Você quer saber mais sobre a economia de Francisco? Então fica ligado nos próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.